Sistema nervoso. O sistema nervoso humano coordena e regula todas as atividades corporais. Ele é formado por vários órgãos, cuja função é captar estímulos do ambiente, interpretá-los e elaborar respostas específicas, voluntárias ou involuntárias. Em outras palavras, o sistema nervoso comanda as ações do organismo, como a respiração, os batimentos cardíacos ou a digestão de alimentos, entre outros. Também é ele que faz com que o corpo reaja a estímulos externos, como cheiros, sons ou imagens, por exemplo. O sistema nervoso, também chamado de sistema neural, é um dos mais complexos da anatomia humana. Continue a leitura de nosso artigo para entender as funções dessa verdadeira rede de comunicação de organismo. O que é o sistema nervoso? Uma rede de nervos liga vários órgãos do corpo ao cérebro. São esses nervos que enviam os estímulos ao cérebro, que interpreta a informação e produz uma resposta. Por exemplo, ao machucar uma parte do corpo, é o sistema nervoso que envia essa informação ao cérebro, que responde com a sensação de dor. Nesse caso, o corpo está respondendo a um estímulo externo. Outras ações involuntárias, como a respiração, também funcionam sob o comando do sistema nervoso. Bom, boa noite. A função do sistema nervoso. Para que possamos entender a verdadeira função do sistema nervoso, temos que entender sobre ele basicamente. Então vamos lá. Todas as sensações e mensagens motoras ou sensoriais do organismo precisam ser levadas ao cérebro, que envia alguns estímulos específicos a cada órgão. Ou seja, a função do sistema nervoso é garantir o funcionamento e a integridade do corpo humano. No exemplo citado acima aqui do integrante do nosso grupo, sobre a mensagem de dor que o cérebro envia após um machucado, a função do sistema nervoso é proteger o organismo. Ou seja, se a pessoa não sentir dor, ela não adotará nenhuma ação para preservar o seu corpo. O mesmo acontece com sensações de calor, frio, fome, ansiedade, medo, entre outros estímulos. O sistema nervoso também envia comandos para garantir que o coração continue batendo, que os pulmões continuem funcionando e que os alimentos sejam digeridos adequadamente e que o sistema excretor entre em ação. Toda a fisiologia do corpo humano, inclusive o sistema endócrino, é comandada pelo sistema nervoso. O impulso nervoso é transmitido de uma célula para outra, por meio de fenômenos químicos e elétricos. Divisão do sistema nervoso. Nos seres humanos, o sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central, SNC, e sistema nervoso periférico, SNP. O primeiro é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal, e o segundo é composto por uma rede de nervos que conecta todo o corpo. Confira os detalhes de cada um deles. Sistema nervoso central. Encéfalo e medula espinhal compõem o sistema nervoso central. Ambos são envolvidos por membranas de tecido conjuntivo, chamadas meninges, cuja função é proteger o sistema nervoso central. O encéfalo é o principal centro de controle e comando de ações do organismo. Ele é formado pelo cérebro, cerebelo, bulbo, ponte, tálamo e hipotálamo. Já a medula espinhal é subordinada ao cérebro, embora possa agir de forma independente. Medula espinhal. A medula é considerada o centro dos chamados arcos reflexos, ou seja, o caminho dos impulsos que provocam as ações involuntárias do corpo humano. Trata-se de um tecido nervoso que passa por dentro da coluna vertebral e se conecta ao tronco encefálico. Cérebro é o principal órgão do sistema nervoso. Sua camada mais externa, chamada córtex cerebral, é responsável pelo pensamento, visão, audição, tato, paladar, fala, memória e controle dos movimentos voluntários do corpo. Ele está protegido pelas meninges pia mater, dura mater e aracnoide. O cérebro começa a se desenvolver na terceira semana de gestação e é considerado o centro da inteligência. Cerebelo. Essa estrutura, situada na parte posterior e abaixo do cérebro, responde pelo controle motor, ou seja, é o cerebelo que garante o equilíbrio, tônus muscular e a coordenação de movimentos. Bulbo, também conhecida como medula oblonga, o bulbo é responsável pela respiração e reflexos cardiovasculares, além de transmitir algumas informações sensoriais e motoras. Sua função, portanto, é vital. Ponte, situada entre o bulbo e o mesencéfalo, é uma grande massa ovoide que participa de algumas funções do bulbo, como controle da respiração. A ponte atua como passagem das fibras nervosas que ligam a medula ao cérebro. Sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico tem a função de conectar todas as partes do organismo ao sistema nervoso central.
Ele é formado por duas categorias de nervos distintos: os cranianos, que saem do encéfalo e transmitem mensagens motoras ou sensoriais, e os radiquianos, que saem da medula espinhal e absorvem os estímulos do ambiente. O sistema nervoso periférico pode ser voluntário ou autônomo. Sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo inclui o sistema nervoso simpático, o sistema nervoso parasimpático e o sistema nervoso entérico. Suas fibras sensoriais e motoras garantem um controle de sistemas vitais necessários à sobrevivência, como o ritmo cardíaco, o respiratório, além da homeostase, que é o processo que indica o equilíbrio do metabolismo. Dando continuidade ao sistema autônomo, eu vou estar fazendo um breve resumo aqui sobre o sistema nervoso simpático e o parasimpático. O sistema nervoso simpático e o parasimpático, eles diferem quanto aos neurotransmissores liberados. Dessa forma, o sistema nervoso simpático, ele geralmente libera noradrenalina e, em alguns casos, adrenalina ou acetilcolina. Já no sistema nervoso parasimpático, sempre é liberado a acetilcolina. As neurofibras desses sistemas, elas controlam os mesmos órgãos, mas trabalham em oposição. Enquanto um dos ramos estimula determinado órgão, o outro inibe. Em resumo, o sistema nervoso simpático ele estimula ações que mobilizam energia, permitindo a resposta a situações de estresse, como por exemplo o aumento da pressão sanguínea e a aceleração dos batimentos cardíacos. Já o sistema nervoso parasimpático ele estimula atividades relaxantes, como a redução da pressão sanguínea e o ritmo cardíaco. Células do sistema nervoso. O tecido nervoso contém duas categorias de células, os neurônios e as células da glia, ou neuroglia. Essas células, que representam metade do volume encefálico humano, têm a função de sustentar e nutrir os neurônios, além de auxiliar em seu funcionamento. Há mais de um tipo de células de glia: astrócitos, oligodendrócitos, ependimárias, microglia, que não é propriamente uma célula, mas sim parte do sistema imunológico. Os neurônios, por sua vez, são as principais células do sistema nervoso humano. Neurônio. A célula neuronal ou neurônio recebe e conduz os impulsos graças à estrutura de sua membrana. Essas células podem ter diversos formatos, características, extensões e funções de acordo com o papel desempenhado no organismo. O núcleo do neurônio é chamado corpo celular ou pericárdio, e é dele que partem as ramificações. O prolongamento dessas ramificações são os dendritos, que recebem os estímulos nervosos. O prolongamento que conduz o estímulo nervoso é o axônio. O axônio é projetado do corpo celular e chega a medir mais de 1 metro de comprimento. Ele é envolvido pela bainha de mielina, uma espécie de camada isolante. Além disso, sob o ponto de vista funcional, nós dividimos os neurônios em 3 tipos: sensoriais, que são aqueles que recebem os estímulos do meio interno e ambiente externo e os levam ao sistema nervoso central; motores, que levam os impulsos aos órgãos efetores como os músculos e glândulas; e em conclusão temos os neurônios de associação, que são os neurônios do sistema nervoso central, que fazem conexão entre um neurônio sensorial e um neurônio motor. Paciente Marcelinho comparece por meios próprios à clínica integrada desta unidade no dia 20 de maio de 2021, às 7h30 da noite, atendido pela doutora Fernanda. Após o exame clínico intraoral, foi observada a necessidade da realização de exodontia dos dentes 17 e 18, devido à angulação e a impacção mesial do elemento 18 e extensa lesão cariosa do dente 17. O paciente foi comunicado na necessidade das exodontias e do plano de tratamento de forma esclarecida, não tendo reagido bem por meio de sentir dor durante o procedimento. Esclarecido novamente que durante o procedimento seria feito o uso de anestésico local, de forma infiltrativa, e que essa substância age diretamente nas fibras nervosas, próximas ao local infiltrado, bloqueando a ação de canais iônicos na membrana celular neuronal, impedindo a neurotransmissão
do potencial de ação, impedindo a propagação de polarização celular, ou seja, impedindo que informações de estímulos dolorosos cheguem ao sistema nervoso central. Por fim, o paciente deu consentimento para a realização do procedimento, ao qual foi submetido sob anestesia local sem intercorrências. O paciente teve alta melhorado com orientações de cuidados locais, prescrição domiciliar de terapia antibiótica e analgésica e retorno pós-operatório agendado. Hoje eu vou começar pela anestesia, tá? Não precisa ter medo. É só uma picadinha, tá, Jennifer? Doutora, meu nome é Roberta. Eu sei, Jennifer sou eu. Vai. Você consegue. Você estudou pra isso.